Tá vendo, gente? É assim que é ser da família Sapiens Flix, é assim que é participar da nossa comunidade. Então eu quero que na aula de hoje a gente possa mergulhar e, assim como os nossos alunos, compreender que estudar não é só se debruçar sobre o livro, não é só ler, mas é ter a capacidade de entender e se tornar uma pessoa diferente. Bora lá, porque o curso bíblico continua. Na aula passada, gente, nós falamos sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. E o livro dos Atos dos Apóstolos é muito importante. Mas espera um pouquinho, tá? Tu não assistiu? Então vai lá, procura ali direitinho, vai na nossa plataforma, assista a aula passada, porque ela é indispensável para a compreensão dessa aula, tá? Atos dos Apóstolos é uma delícia que a gente estudou na nossa aula passada. Vamos resgatar um pouquinho o caminho até aqui? Lembra ali comigo, quando nós iniciamos o estudo de introdução à Sagrada Escritura, primeiro que nós fizemos foi a compreensão do que é o livro bíblico. Dividimos Antigo e Novo Testamento. Nós falamos de toda a caminhada que nós tivemos até aqui. No Antigo Testamento nós fizemos uma linha histórica da Bíblia. Lembra disso também? Falamos dos personagens, personagem por personagem, história por história. Falamos dos blocos de livros até chegar ao Novo Testamento. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós falamos dos evangelhos, e os evangelhos vão contar a história sobre Jesus. Lembre sempre, quando falamos do evangelho, o evangelho é o evangelho de Jesus Cristo, segundo a visão de alguns autores, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí nós tivemos a continuidade, que é os Atos dos Apóstolos. Eu sempre faço essa brincadeira quando me perguntam: professor Clênio, o que fala o livro dos Atos dos Apóstolos? O livro dos Atos dos Apóstolos fala dos Atos dos Apóstolos. O nome já diz? Ou seja, as atitudes, o que os apóstolos tiveram. Na aula passada nós vimos que praticamente o livro dos Atos dos Apóstolos se divide em dois grandes blocos, na figura de Pedro e Paulo. Porém, o caminho dos apóstolos foi: primeiro, o mandato de Jesus em uma introdução, dizendo que não ficaríamos sozinhos, que Jesus, ao subir, enviaria o Espírito Santo. E agora vale nos atentar de uma coisa importante. Quando falamos da experiência do envio do Espírito Santo, a gente precisa entender que o Espírito Santo não veio só para os apóstolos lá atrás. O Espírito Santo chega na gente aqui hoje. Então a grande pergunta que eu quero fazer a você que está nos acompanhando é: o quão disposto você está sendo para ser como os apóstolos? Será que se os apóstolos fossem tão acomodados quanto a gente, o cristianismo teria chegado até nós? Será que se os apóstolos tivessem tanto medo e às vezes tanto desinteresse em aprender sobre a Bíblia, de verdade a Bíblia teria chegado na tua mão? Então vamos lá levantar a bunda do sofá e aprender sobre Sagrada Escritura? Vamos conhecer mais, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. E se você sonha que o cristianismo chegue a todo o universo, que tem a possibilidade de alcançar os lugares que ainda não alcançou e alcançar os teus filhos e netos, somos nós que temos que construir essa estrada daqui para frente. Os apóstolos assim o fizeram. Agora, como dizia no desenho lá do meu tempo, o poder está em tuas mãos. Então, vamos que vamos. No livro dos Atos dos Apóstolos, nós vimos essa construção que saiu de Jerusalém, foi para a região da Samaria e da Judéia e depois se expandiu aos quatro cantos. Nós terminamos o livro dos Atos dos Apóstolos falando da viagem ou das viagens de Paulo. E o finalzinho dos Atos dos Apóstolos, nós temos necessariamente o apóstolo Paulo, que foi levado a Roma e lá ele é preso. Então você pode se perguntar assim: professor Clênio, Paulo foi preso. Isso foi bom para a igreja? Eu vou te dizer com todas as letras: maravilhoso. Por quê? Porque não se esqueça, Deus faz de coisas ruins coisas boas. E é exatamente da experiência de Paulo, que foi preso, que nós conseguimos alcançar, ou melhor, a chegar naquilo que hoje nós temos.
nas condições de compreendermos e termos acesso a inúmeros livros que, se Paulo estivesse livre, talvez não teríamos. Porque Paulo, ao invés de escrever as comunidades cristãs, ele teria ido até essas comunidades que ele fundou para conseguir verdadeiramente resolver aqueles conflitos, resolver aqueles problemas e fazer com que houvesse condições de deixar a igreja funcionando. O objetivo principal de Paulo era que a igreja funcionasse de verdade. Só que lembra, minha gente, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp. Então, como é que Paulo, estando preso em Roma, conseguiu se comunicar com a igreja? Através de cartas. E talvez tu pode me perguntar assim, professor Clênio, na minha Bíblia está escrito epístolas. Tá tudo certo, epístolas e cartas são exatamente as mesmas coisas. Outra coisa importante que a gente precisa entender é, não foi apenas Paulo que escreveu cartas. Nós temos outros apóstolos que também escreveram. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é, nessa aula de introdução à Sagrada Escritura, óbvio que a gente tem um conteúdo incrível, extenso, que teríamos condições de ter um curso de cada coisinha. Eu já disse para vocês que há 25 anos eu leio diariamente a Bíblia, e cada vez que eu leio a Bíblia eu descubro coisas novas. Cada vez que eu estudo a Sagrada Escritura, outras coisas brilham no meu coração, chamam a atenção aos meus olhos. Então talvez você está conhecendo a Bíblia agora, então aproveite, vai fazendo um fichamento dos livros, vai estudando com a gente e anotando no seu caderno. O que eu quero que você entenda primeiramente é, pega o seu caderno aí e vamos então fazer a primeira divisão das cartas. Então, aí no seu caderno você escreva cartas e divide em 2 tópicos. O primeiro tópico é cartas paulinas. E aí tu me pergunta, professor Clênio, por que cartas paulinas? Isso é óbvio, né, gente? Cartas paulinas, porque foram as cartas escritas por Pedro, não, né? Paulo. Então as cartas paulinas foram escritas por Paulo. Mas nós temos um outro modelo de cartas, que são as cartas que nós chamamos de cartas católicas ou cartas gerais. Deixa eu explicar isso melhor, porque isso é importante para que você compreenda. Talvez você vai me dizer assim, professor Clênio, quer dizer que as cartas católicas estão apenas na Bíblia católica? Não. As cartas católicas, a palavra católico significa universal. Então, em geral, quando nós vamos fazer esse estudo, se a base do estudo é uma base evangélica, eles vão chamar de cartas gerais. Se a base do estudo for católico, eles vão chamar de cartas católicas. Porém, todas as cartas estão tanto na Bíblia católica quanto na Bíblia evangélica. E talvez tu pode me dizer assim, professor Clênio, qual a diferença da Bíblia católica para a Bíblia evangélica? Fica o meu convite para você conhecer a Sapiens Flix, conhecer a nossa comunidade, porque dentro da nossa comunidade nós temos cursos específicos para explicar tudo isso. Mas adianto que os livros que não estão presentes na Bíblia evangélica são livros do Antigo Testamento. São 7 livros, ok? O Novo Testamento é completamente igual. Então, se você aí está nos acompanhando nessa aula com uma Bíblia católica ou uma Bíblia evangélica, não muda nada. O texto do Novo Testamento é completamente igual. Combinado? Bora lá. As cartas paulinas, gente, elas são destinadas sempre a uma igreja, ok? A uma comunidade ou a uma pessoa. Então lembra que tu colocou o tópico cartas paulinas e o segundo tópico cartas gerais ou cartas católicas? No cartas paulinas, nós precisamos entender então que Paulo vai escrever a uma comunidade, como por exemplo, Corinto. Nós temos a carta aos Coríntios. Por quê? Porque foi destinada à igreja que estava presente numa região chamada Corinto. Não é Coríntias. Até porque eu acho que Deus é santista, né? Sede santos como o vosso Pai Celeste é santos. Então, não seja corintiano, por favor. A comunidade é Corinto. É agora que metade saiu da nossa aula, né? Comunidade de Corinto. Nós temos a carta de Paulo aos Romanos.
Por que aos romanos, professor Clênio? Porque era a igreja que estava em Roma. Nós temos a carta aos Gálatas. Por quê, professor Clênio? Porque os Gálatas era a comunidade da Galácia, a região da Galácia. Então, carta aos Gálatas é que haviam muitas igrejas na região da Galácia. Nós temos carta aos Efésios, é a comunidade de Éfeso. Nós temos a carta aos Colossenses, é a comunidade de Colosso. Nós temos a carta aos Tessalonicenses, é a comunidade de Tessalônica. Nós temos a carta agora que é pessoal, ou seja, quando a carta não é destinada a uma localidade, ela é destinada a uma pessoa, que seria quase que o responsável daquela comunidade. Nós temos a carta a Timóteo, nós temos carta a Tito, nós temos carta a Filemon. Estas são as cartas de Paulo, minha gente. Quantas cartas são, professor Clênio? As cartas de Paulo são 13. Então vamos lá, quer anotar aí, ó? Carta aos Romanos, primeira e segunda carta aos Coríntios. E aí tu pode me perguntar assim, professor Clênio, por que primeira e segunda carta aos Coríntios? Porque ele escreveu 2 cartas, a primeira e a segunda. Nós temos a carta aos Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Primeira e segunda, Tessalonicenses. 2 cartas pessoais a Timóteo, uma carta pessoal a Tito e uma carta pessoal a Filemon. Se você estudasse há anos atrás, nós diríamos que a carta aos Hebreus é uma carta de Paulo. Só que lembra que eu disse para vocês que quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre coisas novas? Os maiores estudiosos hoje não remetem mais a Paulo a carta aos Hebreus. E aí talvez você vai perguntar, por quê, professor? Se era de Paulo, não é mais? Que rolê foi esse? A carta aos Hebreus, por muitas vezes, ela foi atribuída a Paulo. Só que os estudiosos hoje dizem assim, não dá para ser de Paulo. E por que não dá para ser de Paulo? Porque a composição da carta é muito diferente. Vou dar um exemplo muito simples para você. Tu já pegou o celular da tua esposa, não é para ficar olhando besteira ou procurando pulga ou coisas para se coçar, tá? Pegou o celular da sua esposa para responder uma mensagem por ela? Sabe quando tu responde uma mensagem e a pessoa do outro lado percebe que não é a pessoa? Esses dias, a minha esposa pegou meu celular para responder uma mensagem. Aí ela me perguntou assim, como é que você chama esse teu amigo? Aí eu disse, aí ela disse, eu preciso falar tal coisa, como é que você escreve? É notório que quando nós conhecemos muito uma pessoa, a gente sabe o jeito que essa pessoa escreve. Talvez se você recebeu uma mensagem do professor Clênio, oi, você vai dizer, ou ele tá doido, ou não é ele que escreveu. Você vai perceber que todos nós carregamos características na forma de escrever, na expressão que nós usamos, na linguagem que nós utilizamos. Imagina só se você vem para a aula do professor Clênio e seja a minha voz, mas seja dito assim, sejam muito bem-vindos, hoje estou estupefato de alegria por estarmos aqui unidos. É óbvio que vocês vão perceber, ô Clênio, ou tu bebeu, ou tu tá fazendo uma piada com a gente. Quanto mais a gente vai conhecendo alguém, mais a gente vai percebendo o jeito de se escrever. A carta aos Hebreus, embora seja atribuído a Paulo por muitos anos, os estudiosos, ao olhar vocabulário, estilo de escrita, em consonância, perceberam que não podia ser de Paulo. Mas agora tu vai me perguntar assim, Clênio, então de quem é essa carta? Não sei também. A gente sabe que ela existe, a gente sabe que ela foi escrita, mas a gente ainda não tem um autor claro. Talvez essa seja a deixa para que você estude um pouco mais a palavra de Deus, se aprofunde e talvez você descubra quem escreveu a carta aos Hebreus e seja talvez um grande nome que fique para a história. Pensem, minha gente, o estudo da palavra de Deus não acabou, ele é vivo e atual. Então, para de perder tempo e vem estudar com a gente. Olha só, quando nós estudamos sobre a carta e as cartas de Paulo, nós percebemos as cartas de Paulo são destinadas a comunidades ou a pessoas.
E já abrimos as cartas católicas ou cartas gerais com a carta aos Hebreus. E por que é uma carta diferente? Olha que interessante. Talvez isso você nunca se deu conta. As cartas de Paulo são destinadas a uma comunidade ou a uma pessoa. E são sempre ditas assim: cartas de Paulo aos Coríntios, mas a gente conhece como carta aos Coríntios. As cartas católicas ou gerais não levam o nome do destinatário, levam o nome do remetente. Percebe a diferença? Se você é muito novinho, não vai saber o que é remetente e destinatário, porque talvez você só escreveu o WhatsApp na tua vida, só manda mensagem no privado do Instagram. Mas se você aprendeu a escrever uma carta, você vai perceber que existe um destinatário, aquele que recebe, e um remetente, aquele que escreve. As cartas de Paulo têm por título o destinatário. Comunidades, Corinto, Éfeso, Romanos, ou Tito, Filemon. As cartas gerais ou católicas, quem é titular dessas cartas, o nome dessas cartas, são os remetentes. Hebreus, que a gente não sabe, é a única que fica nesse meio termo, mas depois nós temos a carta de Tiago. Professor Clênio, quem escreveu a carta de Tiago? É óbvio, né? Primeira e segunda carta de Pedro. Quem é que escreveu a carta de Pedro? Óbvio também, né? Depois, primeira, segunda e terceira carta de João. Professor, que João? É o mesmo João que escreveu o Evangelho. Sim, o discípulo amado. Isso aqui é muito curioso, tá? Quando nós falamos sobre o discípulo amado, por que eu acho curioso? Porque João, nós temos um detalhe especial. João, ele é o discípulo amado, sabe por quê? Porque no evangelho que ele escreveu, ele se auto-intitula assim. Não foi alguém que disse, João era o discípulo mais amado. Foi ele mesmo que disse que ele era o preferido do Senhor. Então eu acho isso muito legal. E se você vier para Sapiens Flix estudar mais com a gente, você vai perceber que esses detalhes a gente não deixa passar. João é o discípulo amado e foi o único que não morreu de morte matada. João morreu de morte morrida, João morreu de velho. Embora preso na ilha de Patmos, ele morreu de velho. E por que a gente sabe disso? E por que ele morreu de velho, professor Clênio? Porque quando Jesus estava lá na cruz, lembra lá, Jesus, aos pés da cruz estava Maria, mãe de Jesus, e estava João. Quando eles estavam lá, Jesus diz assim: mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E naquele dia João levou Maria para sua casa. É por esse rolê que Deus dá autoridade para João de cuidar da mãe dele. Então a tradição da igreja vai dizer assim: João não morreu de morte matada porque Deus deu um encargo dele cuidar da mãe de Jesus. E por isso ele levou pelo resto da sua vida essa missão. E foi o único dos apóstolos a não morrer de morte matada. Outra coisa muito importante que você precisa saber é o seguinte: professor Clênio, como é que os apóstolos morreram? Vem para Sapiens Flix que você vai conhecer sobre isso. Além dos livros bíblicos, nós temos na nossa comunidade, na nossa plataforma, cursos de curiosidades. Um deles que ainda está para chegar e ser lançado é Como Morreram os Apóstolos. Então, se liga aí e não perca essa oportunidade. Depois das cartas de João, nós temos a última carta, que é a carta de Judas. E aí tu vai pensar assim: professor Clênio, esse Judas aí é o Judas que entregou Jesus? Não! Esse Judas é o outro apóstolo Judas, chamado Judas Tadeu. Ele escreve uma pequena carta. E é aí que eu gostaria de convidá-los pelo seguinte: talvez você diz assim: professor Clênio, eu coloquei uma meta da minha vida, que era de ler não sei quantos livros neste ano. Então eu vou te dar uma boa notícia. Na aula de hoje nós vamos ler um livro bíblico inteirinho. Então abra a sua Bíblia na carta de Judas. E aí você vai me perguntar: professor Clênio, como é que eu acho a carta de Judas? A carta de Judas é a
última carta antes do livro de Apocalipse, ok? E aí você já deve ter tremido na base, pensando assim, meu Deus, professor Clênio, o livro do Apocalipse já começou a te dar até medo, né? Talvez nem vai dormir hoje à noite. Respira, que na próxima aula a gente vai dar um toque especial sobre o livro do Apocalipse. E eu já quero adiantar a você também que lá na nossa plataforma nós temos uma aula intensiva. Então, olha aqui na pupila dos meus olhos. Lá no nosso conteúdo, na plataforma da Sapiensflix, nós temos uma aula intensiva com o professor Rivaldavi Pastorquato. E aí tu vai dizer assim, professor Clênio, quem é esse cara? Esse cara é um dos maiores biblistas aqui do Brasil, é um amigo próximo, foi meu professor. Ele traduziu a Bíblia do original. Então, se você comprar uma Bíblia católica da edição Paulinas, ele é um dos tradutores. Ele traduziu exatamente do grego e do aramaico o Antigo Testamento, tá? Ele traduziu para o português. E aqui na Sapiensflix, lá na nossa plataforma, você tem uma semana de intensivo só do livro do Apocalipse. Já dá até água na boca, né? Quero dizer para você que não perca tempo, tá? A Sapiensflix é a comunidade que você deve estar. Então, abriu a sua Bíblia aí na carta a Judas, ou melhor, na carta de Judas. Eu quero aproveitar a carta de Judas para que você consiga compreender a estrutura de uma carta. Primeiro, professor Clênio, quais os modelos literários nós temos no Novo Testamento? No Novo Testamento nós temos um modelo chamado Evangelhos, que é a vida de Jesus, que vai contar o que Jesus fez. Nós temos o modelo dos Atos dos Apóstolos, que é contar a história dos apóstolos. Então pensa, Evangelhos e Atos dos Apóstolos são histórias. As cartas são livros de sabedoria cristã. Então você vai se dar conta que, quando você ler uma carta, você tem que ter os olhos fixos em o que irei aprender. Nas cartas de Paulo, para você entender bem, você vai ter que conhecer a comunidade a que ele escreve. Porque Paulo vai tentar resolver um problema da comunidade. Então, se liga aí. Ai, professor Clênio, Paulo disse tal coisa. Ele disse isso para quê? Para resolver um problema da comunidade. Ah, talvez a comunidade, como a comunidade de Corinto. Então, vou dar um exemplo a vocês. Na comunidade de Corinto, semelhante à nossa cidade aqui, eu moro na Foz do Rio Itajaiaçu, cidade de navegantes, do lado Itajaí, cidade portuária. Então é uma cidade que vem muita gente de fora. Em Corinto também era uma cidade portuária, em que o comércio era muito intenso, em que haviam muitas culturas, e havia um problema muito grave na comunidade de Corinto, que era a prostituição. É por isso que Paulo, no livro aos Coríntios, ele vai ser tão duro com os cristãos, dizendo que os cristãos precisam guardar a santidade. Ou seja, precisam ser sérios, principalmente nos aspectos da sexualidade, da construção familiar. Se você não entender o contexto da cidade, você não vai entender o que aquela carta quer determinar. Então, para entender o que Paulo fala nas cartas específicas, precisamos entender antes a cultura local. Nas cartas gerais, como é essa carta de Judas, nós não precisamos entender o contexto do lugar, porque essas cartas, como o nome já diz, católicas ou gerais, não foram escritas para um território. Foi escrita para todo mundo. Então as cartas de Pedro, a carta de Tiago, as cartas de João e de Judas, elas são escritas para todo mundo. Você vai perceber que tem uma linguagem mais fácil, são cartas mais curtas e vão falar da essência da sabedoria cristã, daquilo que os apóstolos aprenderam com Jesus. Abra sua Bíblia aí e dê uma olhadinha na carta de Judas. Na carta de Judas, você vai perceber que toda carta começa com um remetente dizendo quem escreveu. Abrir a carta de Judas, na cara vai estar isso, tá? Sempre vai estar no capítulo 1, versículo 1. Olha um detalhe que talvez você não sabia. Abriu a carta de Judas? Então, olha só. Se deu conta que a carta de Judas é tão pequena que ela não tem capítulo? Aí você diz assim, sério, professor? Existem livros da Bíblia que são tão pequenos que não tem capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3.
existem apenas versículos. A carta de Judas possui 25 versículos. Dê uma olhadinha aqui na minha Bíblia, tá? Isso é um exemplo. Na minha Bíblia, a carta de Judas é uma folha, frente e verso. Porém, como a minha nota de rodapé é muito grande, se a gente colocasse de um lado só, caberia. Então, a carta de Judas é minúscula. Volta uma folhinha para trás da sua Bíblia. A carta de 3º João, viu aqui 3º João? É meia folha. Aí você vai dizer assim, meu Deus, professor, tão pequenininha? Pois é, também só tem versículos. Então, volta ali para a carta de Judas que eu vou explicar exatamente o contexto, a configuração da carta. No contexto e na configuração da carta, nós vamos ter sempre o remetente. Judas, por exemplo, vai falar no versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, os eleitos, bem-amados de Deus Pai, reservados para Jesus Cristo. Ou seja, ele vai primeiro se apresentar, depois ele vai dizer o que ele está fazendo ali, né? Dá uma saudação inicial, que a misericórdia, a paz e o amor se realize em vós copiosamente. Depois disso, ele vai colocar o conteúdo da carta. Do versículo 3 até o versículo 22, nós temos o conteúdo dessa carta. E os últimos versículos serão sempre uma despedida, agradecendo, exortando, puxando a orelha. Toda a carta será na mesma pegada, sejam as de Paulo, sejam as cartas gerais ou cartas católicas, elas sempre terão a mesma estrutura. Combinado? Então, volta uma página que nós vamos ler hoje um livro inteiro da Bíblia. E fica tranquilo que vai demorar alguns minutos, ou 1 minuto apenas. Abra sua Bíblia no 3º livro ou na 3ª carta de São João. O ancião João ao caríssimo Gaio, a quem amo na verdade. Caríssimos, desejo que prospere com todos os meus empreendimentos, que estejas bem igualmente que a tua alma prospere. Percebeu que primeiro ele se identificou, sendo considerado como ancião. Professor Glenn, por que ele se posicionou assim? Porque lembra que eu disse para vocês que foi o único discípulo, o João, que morreu de morte morrida, foi o único discípulo que chegou a ser ancião, chegou a ser velhinho, tá? Depois que ele se intitula, ele faz o quê? Ele dá o passo e dá os desejos de boas-vindas. A partir daí, conteúdo da carta. Alegrei-me muito com a vinda dos irmãos e com o testemunho que deram da tua verdade e de como andas na verdade, falando a Gaio, tá? Que é um cristão. Não tenho maior alegria do que ouvi dizer com os meus filhos e como eles caminham na verdade. Caríssimos, fazes obras de fé em tudo o que realizas para os teus irmãos, para que mesmo os irmãos estrangeiros, estes, perante a comunidade, deem testemunhos do teu amor. Farás bem em provê-los para a sua viagem, de modo digno de Deus, pois por amor do seu nome partiram, sem nada receber dos pagãos. Devemos, portanto, receber a tais homens para cooperar com eles pela verdade. Escrevi uma palavra à igreja, mas Diótrefes, olha que nome bonito para tu colocar no teu filho, tá? Diótrefes, olha que lindo. Acho que nem fabrica mais Diótrefes ultimamente. Homem ambicioso no poder, não vos quer receber. Por isso, quando eu for aí, hei de recordar as obras que ele pratica, espalhando para nós coisas más. Não contente com isso, ele não só recusa receber os irmãos, mas até proíbe de recebê-los na comunidade. Caríssimo, não imites esse mal, mas sim o bem. Quem pratica o bem nasceu de Deus, quem pratica o mal não viu a Deus. A respeito de Demétrio, outro nome bonito, né? Eu conheço um Demétrio aqui na nossa região, nome bonito pro teu filho também, mas também acho que não fabrica mais hoje em dia nenhum Demétrio. Ultimamente é só Enzo, Valentina, nada mais que isso, né? A respeito de Demétrio, todos a mesma verdade, dão testemunho e a nós também lhe damos testemunho, e tu sabes, o nosso testemunho é verdadeiro. Final da carta.
Tinha muitas coisas para escrever, mas não quero falar de pena e tinta. Espero ir vê-los em breve, e então falaremos de voz viva. A paz esteja contigo, aos irmãos te saúdam e saúdam também aos amigos e a ti, Gaio, em particular. Olha só o que nós temos nessa carta. Percebe que... Por que eu queria ler essa carta? Para que você consiga compreender, resumidamente, o que uma carta é na vida da igreja. Gaio é o líder da comunidade. João ouve mensagens que este tal de Diótrefes, ele não está recebendo na casa dele os missionários estrangeiros. Então cristãos estrangeiros estão vindo lá e ele não aceita em casa. O que João está dizendo é, pelo amor de Deus, receba essa galera. Porque fazer o bem é muito importante. E ele dá parabéns a Demétrio, porque Demétrio faz isso. Então, João, ao escrever essa carta para a comunidade, ele orienta o que deve ser feito até que ele possa visitar a comunidade e resolver a viva voz aquilo que ele escreve nas cartas. O que eu queria com a aula de hoje é que, primeiro, você entendesse como se lê uma carta. Depois você conseguisse compreender também que o estudo das cartas faz com que aumente a nossa sabedoria cristã. Porque quando lemos o Antigo Testamento, os livros de sabedoria, nós vamos perceber que aquela é uma sabedoria judaica. As cartas é a nata, é o mais especial da sabedoria do cristianismo e que talvez você tenha perdido por nem conhecer. E é isso que nós queremos desejar e queremos oferecer para você de verdade. Gente, hoje, de todo o meu coração, eu quero rasgar o coração para você. Nós estamos prestes a terminar as nossas aulas de introdução à Sagrada Escritura. A próxima aula é a nossa última aula de introdução à Sagrada Escritura. E eu já quero adiantar, por favor, não perca! Porque nós vamos falar, talvez, de um dos temas mais extraordinários do cristianismo, que é o querigma. E você vai entender muito do significado de como aplicar a Bíblia na vida. Nós vamos falar como se reza com a Bíblia, falar da experiência da Lexio Divina, do significado do querigma e vamos dar um toque especial do livro do Apocalipse. Talvez você em casa já comece assim, meu Deus, professor Clênio, tá chegando no fim desse curso. Mas calma, respira fundo, que tu pode continuar com a gente. Na aula que vem a gente vai deixar detalhadinho, passo a passo de como faz para continuar estando aqui com a gente. Uma coisa interessante que talvez você não se dê conta é que ali no Instituto nós estudamos presencialmente a Palavra de Deus. Isso que você está me acompanhando aqui em aula, nós fazemos presencialmente no Instituto. E sabe quanto custa lá no Instituto? 600 reais por mês. E aí você diz assim, meu Deus, professor Clênio, quanto é que vai ser esse estudo? Primeiro, tu tá tendo essas aulas de introdução à Sagrada Escritura 0800 gratuitamente. Você tá podendo receber isso, minha gente, como uma gentileza para que você aprenda mais, porque esse é o nosso principal objetivo. Só que acalma o teu coração. Na semana que vem tu vai perceber que essa oportunidade é imperdível. E por que eu quero dizer que é imperdível? Porque talvez Deus está te dando uma oportunidade incrível de seguir como os apóstolos, de aprender, de amar, de mergulhar. Mas calma, uma coisa de cada vez. Na próxima aula, nós vamos te ensinar a rezar com a Bíblia, a entender o significado do querigma e, acima de tudo, a alimentar em ti a esperança, que é o livro do Apocalipse. Na aula de hoje, tudo que nós quisemos aprender é que os apóstolos tiveram a capacidade e a coragem de fazer com que o cristianismo chegasse em nossas mãos. Então, um pedido de todo o meu coração: não deixe tudo aquilo que os apóstolos fizeram morrer em tuas mãos ou ficar fechada, não só no livro, mas no seu coração. Temos uma oportunidade única de verdade, de nos aprofundar e amar mais. Essa oferta é imperdível. E eu vou dizer para você, tá? Quanto mais você conhece, mais você ama. E eu vou dizer com sinceridade, é mais fácil do que você imagina.
Então eu te espero na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. Talvez você já está ansioso para chegar até lá. Então eu também te espero lá. Vou ficando hoje por aqui. Eu sou o professor Clênio Gonçalves, em parceria com a Unimídia. Nós produzimos esse conteúdo e esperamos você na nossa próxima aula para aprender a Léxio Divina, rezar sobre a Bíblia, a conhecer o querigma e alimentar a sua esperança no livro do Apocalipse. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau. Até a próxima aula.